Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã refletir com vocês acerca desta palavra que se encontra aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Por este motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo, por meio da fé em vosso coração, habite, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. O que eu quero refletir com os irmãos nesta manhã, acerca desta passagem, desta oração de Paulo pela igreja, o aspecto que eu quero pensar aqui para, juntamente com os irmãos, me aprofundar nesse aspecto e mostrar, o quanto não há nenhuma contradição entre o que aqui está escrito e o que vamos extrair de uma outra passagem, e ao mesmo tempo mostrar a importância de mergulharmos neste assunto por conta de tudo que vivemos hoje em dia. Eu quero, portanto, extrair aqui desta oração de Paulo, o aspecto que muito me interessa para essa reflexão, que é o desejo dele em sua oração. Ele foca nessa oração em que, para que os irmãos sejam fortalecidos no seu espírito, por meio do Espírito Santo, para que Cristo venha habitar pela fé, no coração, no espírito desses irmãos, a fim de que eles, arraigados e fundamentados em amor, e em união com todos os santos, eles possam compreender, a fim de que eles, arraigados, fundamentados em amor e em união com todos os santos, eles possam compreender esse aspecto quadridimensional do amor de Deus, a sua altura, a sua profundidade, a sua largura e o comprimento. O amor de Deus que se dá nesse aspecto quadridimensional. Então entenda o que Paulo está falando. Ele quer que os irmãos compreendam este amor na sua plenitude, no seu aspecto quadridimensional, que eles compreendam, que eles venham a compreender, eles venham a entender, como ele fala aqui no versículo 19, venham entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que assim, compreendendo o amor de Cristo, eles possam ser preenchidos da plenitude de Deus. Somos preenchidos da plenitude de Deus quando compreendemos o amor de Cristo, ou seja, o próprio amor de Deus. E é isso que eu quero falar, é isto, nesse aspecto que eu quero tocar, que o amor de Deus, ou o amor de Cristo, como está escrito aqui, ele pode ser compreendido, ele deve ser compreendido, e esse amor deve ser compreendido na sua plenitude, esse amor deve ser compreendido na sua altura, na sua profundidade, na sua largura, no seu comprimento. Podemos e devemos compreender este amor, para que assim recebamos do quê? Da plenitude de Deus. Quando compreendemos este amor, recebemos da plenitude de Deus. E Paulo ora para que a igreja venha a compreender este amor de Cristo. Vocês estão entendendo? E por que eu estou dando ênfase a esta questão? Porque numa visão, numa leitura, num entendimento equivocado que temos muitas vezes, que fazemos muitas vezes, de uma passagem da Bíblia bastante conhecida, que é João 3,16, em que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e entendemos ali que esta tal maneira, assim, é impossível compreender o amor de Deus. Não. O que o texto lá em João 3,16 está querendo dizer é que o amor de Deus não se expressa em palavras. O amor de Deus não se compreende, não se avalia com a razão humana. Nosso vocabulário, nossa linguagem,
não é capaz de dimensionar este amor. Nossa alma não é capaz de compreender este amor. O amor de Deus, ele não é algo racional ou passivo de ser expresso em palavras. Por isso que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E que maneira é essa? Que deu seu Filho unigênito. No entanto, sabemos que é ali, né? A expressão maior do amor de Deus está na entrega do seu próprio Filho. Mas podemos sim e devemos sim, como diz Paulo aqui nesta oração, podemos e devemos compreender o amor de Deus em nosso espírito. É lá que compreendemos esse espírito, esse amor. E devemos compreender este amor, por quê? Devemos compreendê-lo dessa maneira quadridimensional, porque ele também já expõe ali que este amor é quadridimensional, ele é pleno. E devemos compreendê-los para que sejamos fundamentados, para que recebamos da plenitude de Deus, Temos que compreender este amor. E este amor, o amor de Deus, ele se compreende, nós o compreendemos, nesta união com os irmãos. Eu quero voltar assim, aqui nessa passagem que é muito interessante. Que vos seja possível em união com todos os santos, compreender este amor. Para compreendermos o amor de Deus, primeiro aspecto é que é possível compreender este amor. Não na nossa alma, não é um amor dizível, um amor expresso em palavras, mas um amor que se compreende no espírito, no âmago do nosso ser. Esse amor é possível de ser compreendido. E outra coisa importante de se apontar é que este amor nós compreendemos em união com os irmãos. Precisamos estar em união. Precisamos viver em união com os irmãos para compreendermos o amor de Deus. E por que eu estou trazendo hoje esta reflexão e com toda esta veemência? É para apontar para a igreja que é plano, é propósito, é desejo de Deus que compreendamos o seu amor. Este amor quadridimensional. Este amor, que tem largura, profundidade, altura. Esse amor que existe nessas 4 dimensões. Ele tem largura, comprimento, altura e profundidade. Ele existe nessas 4 dimensões. Ele é pleno. E precisamos compreender este amor para que assim recebamos da plenitude de Deus. Recebemos da plenitude de Deus quando compreendemos o amor de Deus. É óbvio, porque Deus é amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3. No entanto, o maior deles é o amor. Ainda quando deixarmos este corpo, ainda quando formos arrebatados, quando estivermos na glória, o que lá prevalecerá? O amor. O que lá se manterá? O amor. O amor é eterno. A essência de Deus é o amor. Portanto, quando compreendemos este amor, nós recebemos da plenitude de Deus. É plano de Deus que compreendamos o seu amor, porque compreender o amor de Deus é compreender o próprio Deus na sua essência. Por isso que o texto nos diz que precisamos compreender este amor para recebermos a plenitude de Deus, quão importante isto é. E isto se dá em comunhão com os outros irmãos. Isto se dá por meio do nosso relacionamento com os demais irmãos, pois somos um corpo em Cristo, individualmente membros deste corpo. Precisamos estar em comunhão para compreendermos o amor de Deus. É plano e propósito de Deus que compreendamos o seu amor. E eu trago esta mensagem com esta veemência porque nós vivemos neste exato momento uma situação oposta a tudo isso. Nós vivemos neste exato momento um desmanche, um desmoronamento, uma depreciação da vida cristã, da comunhão cristã, da máxima de que somos um corpo em Cristo, individualmente membros deste corpo, e que, como eu já falei em outros vídeos,
Já falei sobre este assunto do fato de sermos um corpo em Cristo, individualmente membros deste corpo, e de que cada corpo, cada membro tem a sua função, e quando nós nos descolamos, nos deslocamos, nos afastamos deste corpo, nós nos tornamos um servo inútil, portanto, um membro fora do corpo vai necrosar, e é isto que tem acontecido, em especial depois da pandemia. Quantos irmãos deixaram de congregar, quantos irmãos deixaram de estar participando do corpo de Cristo, tendo a possibilidade de estar presencialmente em sua igreja. Você não está, você não participa mais, e você passa a achar que você pode ser um membro afastado, e você pode achar que você pode servir a Deus virtualmente. Hoje em dia, dentre tantas tragédias, falamos da igreja do metaverso, uma igreja virtual, uma forma virtual de se adorar a Deus. Isto é absurdo. Isto é inegavelmente uma armadilha, uma artimanha de Satanás. Pois, se não estivermos em comunhão, porque se não estivermos juntos, pois se não compreendermos que somos membros de um corpo, do corpo de Cristo, que temos nossa função, que somos canal de bênção na vida do irmão, e que nesta comunhão abençoamos e somos abençoados, e que a vida cristã se dá assim, e que é nesta dinâmica, nesta comunhão para a qual Deus nos chamou, que compreendemos assim o amor dele, e assim recebemos da sua plenitude. Se não compreendermos isto, meus amados, nós vamos nos enfraquecendo a cada dia mais e mais. Toda essa artimanha, né, tão bem planejada, posta em prática por nosso inimigo, tem tão somente o propósito de te levar ao enfraquecimento, de te levar à apostasia, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você, congregue. Congregar é bíblico, não deixe sua congregação, como é costume de alguns, como diz a própria palavra de Deus. Congregue, faça parte de um corpo, esteja numa igreja, participe. Nós temos, estou falando aqui, né, numa realidade aqui no Brasil, que temos de estar congregando, temos esta liberdade que, infelizmente, em tantos outros lugares, tantas pessoas buscam isto, arriscando sua própria vida. Aqui nós ainda temos esta liberdade. E quantos, nesta relação, neste momento pós-pandêmico, já abandonaram esta prática e estão de sua casa? Quantos já não perderam totalmente a comunhão, ainda acham que assim, desta maneira que se dá, é o melhor modo, né? A distância. Ou agora, como eu já falei e repito, né? A igreja do metaverso, uma igreja virtual. Isto não existe, isto não é de Deus, isto tem um propósito que é maligno. Isto te afasta dos planos e propósitos de Deus. Isto te afasta da possibilidade de você, sim, compreender o amor de Deus e desta forma receber da plenitude do Senhor. Que você possa meditar sobre isso. Não deixe sua congregação. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Esta prática hoje está sendo, cada dia mais e mais, no corpo de Cristo, disseminada. E isto não é de Deus. E isto tem um propósito que é maligno. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado, e compartilhe esse vídeo. Se esta mensagem tem sido bênção na sua vida, compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.